Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre quem cerrou fui eu. Doeu, eu sei, fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre quem cerrou fui eu. Doeu, eu sei, fui eu. Mas o silêncio decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu fui eu, fui eu. Foi livramento, foi eu te guardando. Eu sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu nunca errei, não compliquei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Um tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar. Tu vais superar tudo que viveu em Deus, em Deus. Foi livramento, foi eu te guardando. Eu sei que sofreu, não entendeu, estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da sua história. Oh, glória! Aquela oração, meus irmãos, que você estava orando, que você estava pedindo tanto a Deus, meus irmãos, e Ele não respondeu, meus irmãos, porque foi livramento para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque Deus, Ele sonda o nosso íntimo, meus irmãos. Deus, Ele nos sonda. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque Ele nos conhece, meus irmãos. Porque só Ele nos vê no oculto, meus irmãos. E Deus, Ele sonda o meu e o teu íntimo, meus irmãos. Deus, Ele nos conhece. Quando ninguém está vendo em você, meus irmãos, Deus, Ele está vendo. E Deus, Ele só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. E aquela oração que você estava pedindo tanto, orando tanto, e Deus não respondeu, meus irmãos. Porque foi livramento para mim e para a tua vida, meus irmãos. Que você só agradeça a Deus, meus irmãos. Porque Ele não respondeu a oração que você estava orando tanto. Porque Deus, Ele sabe que é melhor para mim e para você. Que nessa tarde você agradeça a Ele, meus irmãos. Porque Deus, Ele só quer o melhor para mim e para você. Porque Ele prefere que você perca coisas do que perder a minha e a você, meus irmãos. Porque se Ele não responder a oração que você tanto estava pedindo, meus irmãos. Porque foi livramento para mim e para você. Porque Deus, Ele só quer o melhor para mim e para você, meus irmãos. Que você não reclame, que você não murmure. Que você só agradeça a Deus porque Ele não respondeu. Porque se Ele não responder, meus irmãos, porque foi livramento para mim e para a tua vida. Porque Ele sabe que mais na frente você vai sofrer mais. E Ele prefere ver você perdendo coisas do que perder a minha e a você, meus irmãos. Que você perca tudo, meus irmãos. Mas que você não venha perder a presença de Deus. E que você só agradeça a Ele, meus irmãos. Porque Ele não respondeu a minha oração. Porque muitas das vezes você não entende porque Deus não responde. A gente ora tanto, a gente pede tanto, Deus não responde. Porque Ele sabe, meus irmãos, que se Ele responder o que você tanto quer, meus irmãos, a oração que você tanto quer, você tanto estava pedindo, e você ia sofrer, meus irmãos. Então que nessa tarde você só agradeça a Ele porque Ele não respondeu. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque Ele prefere que você perca coisas do que perder a mim e você, meus irmãos. Então que você não reclame, que você não fique triste.
Que você só agradeça a Deus, porque foi livramento para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos e a paz do Senhor. Aqui que está falando a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28. Amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo 12 e o versículo 28. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: portanto, dize-lhe assim, diz o Senhor, Jeová, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor, Jeová. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que tudo que Ele falou na tua vida, meus irmãos, vai se cumprir, meus irmãos. Porque Deus é fiel. Deus, Ele vela pela sua palavra, meus irmãos. Que nessa tarde você só descanse no Senhor. Que você confie no Deus que nós servimos. Porque tudo que Ele falou na tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque primeiro Deus, Ele prepara a mim e a você, meus irmãos, para entregar o que Ele prometeu a mim e a você. Porque para Deus entregar algo para mim e para você, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Primeiro Ele nos prepara, meus irmãos. Ele nos molda para entregar a minha e a tua bênção. Mas tudo que Ele falou na tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Deus, Ele cumpre com a sua palavra. E nessa tarde você só descanse no Senhor, meus irmãos. Porque o que é meu, o que é teu, meus irmãos, vai chegar até mim e até você. Porque quando Deus fala, meus irmãos, Ele cumpre. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E Deus não é um para que minta, nem filho de um para que venha se arrepender, meus irmãos. Que você só descanse, meus irmãos. Porque o que é meu, o que é teu, meus irmãos, vai chegar até mim e até você. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde. Mãe, cadê o